Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estava pensando, pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. Jesus aqui no Evangelho nos dá um direcionamento. É preciso acolher as crianças, porque delas temos muito que aprender. Porque delas temos um ensinamento. E com isso Jesus não está querendo afirmar que devemos ser eternos bebês, eternas crianças. Sabemos que na vida espiritual é necessário a maturidade humana para que se desenvolva a maturidade espiritual. São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, vai dizer isso. Quando criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas desde o momento que me tornei adulto, abandonei as coisas de criança. Com isso, então, compreendemos que Jesus quer nos ensinar que devemos, ao olhar para as crianças, acolher a pedagogia divina na nossa vida. Existe uma santa, que também é carmelita, chamada Teresa Benedita da Cruz. E ela vai dizer uma coisa muito interessante que me recorda da doutrina de Santa Teresinha. Ela diz assim: é muito mais fácil despertar em nós o desejo de querermos ser como Cristo crucificado, do que como uma criança no berço, como o menino Jesus na manjedoura, balbuciando. Por quê? Terei muito tempo para compreender essa frase de Santa Teresa. Mas na verdade ela quer nos ensinar o quê? Olhando para o Cristo na cruz, nós olhamos ali uma conduta de um homem que deu a sua vida, um ato heróico, um ato corajoso. Agora, olhar o menino Jesus na manjedoura é olhar a fragilidade do ser humano, que depende de tudo. Deus se fez carne, a palavra se fez carne, assumiu a nossa condição humana. E olhando para Teresinha,
a partir da perspectiva do Evangelho de hoje, nós podemos tirar duas lições na nossa busca pela santidade. A primeira: ser como criança é aquela que depende totalmente do outro para sobreviver. A criança por si só, ela é incapaz de manter a sua existência, de manter a sua sobrevivência. Santa Teresinha, ao olhar para o menino Deus, ela compreendeu que na sua vida espiritual, o progresso espiritual se dá por meio de uma confiança absoluta a Deus. Estar nas mãos do Todo-Poderoso. Isso é tirar as grandes lições de um pequenino, de uma criança. Segundo, a acolhida da fraqueza. Essa acolhida da fraqueza, nós muito bem sabemos que a fraqueza humana, ela provém do pecado original. Não é o pecado em si, mas é a nossa inclinação para o mal, a nossa inclinação para aquilo que não corresponde com a vontade de Deus. Mas a fraqueza em si, vai nos dizer a doutrina da igreja, que a fraqueza em si, ela é amoral, não é nem bom e nem mal. Agora, o que nós vamos fazer com essa fraqueza? É preciso, no primeiro momento, ao olhar para a criança que é frágil, somos convidados também na vida espiritual a acolher a nossa condição de frágeis. Eu sempre costumo dizer, me recordando os ensinamentos de Catarina de Sena, a humildade provém do autoconhecimento. É o autoconhecimento que nutre as raízes da vida espiritual, é o que nutre as raízes, e essas raízes, ela é a humildade, e que faz desenvolver a nossa maturidade humana e espiritual, portanto a santidade. A santidade. E essa humildade nos faz acolher a nossa fragilidade. E essa acolhida não é a tibieza, que é as pazes com o pecado. A acolhida da fraqueza é reconhecer que sem Deus, sem a sua graça, sem o poder, sem a ação do Espírito Santo, não podemos dar um passo sequer. Aqui está a grande riqueza e a profecia da humildade. E é por isso que Teresinha nos traz uma doutrina nova, nos apresenta uma via nova por meio da pequenez. Aquele que não é humilde, que se não se faz pequeno, que não acolhe a sua fraqueza, pouco Deus tem a fazer dentro do seu coração. Está muito cheio de si, está inflamado de si mesmo. Deus não encontra espaço. Enquanto nós não acolhemos a nossa fraqueza, o Espírito de Deus não encontra o espaço necessário para agir em nós. Nós bloqueamos a ação da graça. Possamos nós, ao olhar para Santa Teresinha, tirarmos essas duas lições, que eu acho que hoje o Evangelho de Jesus está nos direcionando. Aqui, o Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 9, antecede outros versículos, onde Jesus vai falar aos apóstolos a respeito da consciência da sua missão. Ali ele vai dizer aos apóstolos, aos seus discípulos, que ele teria que passar pela via dolorosa para alcançar toda a humanidade. E ali entre eles estavam discutindo quem era o maior. Quem era o maior. Jesus mostrando que o poder, o sentido do seu poder está no serviço. Eles ali brigando quem era o maior. Não compreendeu que eles eram limitados, frágeis, e que a força do homem está no amor, na realização profunda do amor que se manifesta no serviço ao outro. Aprendamos de Santa Teresinha, que não procurou um caminho de infantilidade, pelo contrário, uma mulher madura,
Aos 24 anos ele chegou à estatura de Cristo, mas por meio da descida, a mesma via que Jesus utilizou para nos alcançar, para servir a nossa humanidade. A mesma via que Jesus utilizou, que foi a via da kenosis, e esse foi o caminho, a escolha que ela fez para o seu crescimento, para o conhecimento de Deus e para o serviço dos homens. E é por isso que ela foi tudo na igreja, porque ela escolheu o amor. Cada vez mais eu tenho me convencido de que a felicidade não está na produção daquilo que desejamos, não está em realizações pessoais, porque a nossa vida é cheia, de altos e baixos. Mas quando nós aprendemos com a vida a entrar na dinâmica do amor, Teresinha, ela aproveitou os seus altos e baixos, dores e sofrimentos, lutas, sacrifícios, ela aproveitou tudo isso para crescer no amor que se dá na doação de si. E é isso que Jesus quer ensinar aos discípulos e ensina a cada um de nós. É por isso que nós cantamos no Salmo: inclinai o vosso ouvido e escutai. Não permitamos que a busca pelo poder, a soberba, a vaidade possa nos tornar pessoas surdas, insensíveis para compreender o ensinamento do nosso Mestre, Cristo Jesus. Vamos cantar o Salmo novamente, o refrão? Vamos ficar de pé?